Boa noite. Olá, boa noite. Rodrigo Janot pede ao STF a prisão de Renan Cunha, Jucá e Sarney, todos do PMDB. Decisão caberá ao ministro Teori Zavascki. Após sessão com muito bate-boca, Conselho de Ética da Câmara dos Deputados adia a decisão sobre cassação de Eduardo Cunha. Senado aprova Ilan Goldfan como para a presidência do Banco Central. E menino que estava com colega morto em confronto com a PM muda de novo a versão e afirma que garoto não estava armado. Você acompanha essas e outras notícias daqui a um minuto, após um rápido intervalo. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. Toda terça, a máquina faz mais um prisioneiro. Bem-vindo à máquina! Ela decide os rumos da conversa. O que realmente te incomoda? Arranca confissões. Tu fala tudo. Eu falo. Fala, agora é o momento e tal. Falo. E se alimenta de conhecimento. Foi a melhor coisa que eu aprendi do meu pai. Ninguém te dá nada de presente. Tudo que você quiser, você tem que ir atrás. A Máquina, toda terça, 10h30 da noite. Oferecimento Faculdade Casper Libero. Formando os melhores profissionais da comunicação. O garoto de 11 anos que sobreviveu ao suposto confronto com policiais em São Paulo mudou a versão sobre o que aconteceu no dia do roubo. Ele disse que o amigo de 10 anos que morreu durante a abordagem dos policiais militares não estava armado. Cíntia Ferreira, de 29 anos, mãe do menino de 10 anos, baleado e morto pela Polícia Militar na semana passada, na região do Morumbi, prestou depoimento de 2 horas no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Agora vai vir a verdade, a polícia vai pagar porque eles fez, porque meu filho não fez nada, meu filho não atirou em ninguém, meu filho não tinha nem arma. No domingo, na Corregedoria da Polícia Militar, o garoto de 11 anos falou pela 4ª vez sobre o crime da última quinta-feira. Teria dito que nem ele, nem o amigo de 10 anos estavam armados e que o revólver calibre 38 foi plantado pelos PMs na cena do crime. Essa foi a 3ª vez que o depoimento foi alterado. Apesar das alterações nas versões dadas pelo menino, o Conselho Estadual da Defesa dos Direitos da Pessoa Humana considera esta última como a mais espontânea, mesmo tendo sido realizada dentro da Corregedoria da Polícia Militar, já que o Conselho acredita que o ambiente lúdico pode ter contribuído para a alteração do relato. É possível que agora, como ele foi ouvido por uma psicóloga, por uma pessoa que conseguiu ganhar a confiança dele e teve uma atuação mais lúdica, né, numa espécie de depoimento sem dano, ele pode ter tido mais condições de dizer a verdade. No boletim de ocorrência, confirmou o relato de que o amigo atirou 2 vezes contra os policiais enquanto dirigia e 1 vez após o carro ser parado pelos PMs. Já no dia seguinte, em depoimento no DHPP, a 2ª versão. Teriam sido 3 tiros durante a perseguição e nenhum com o carro parado. E ainda, o garoto teria levado um tapa dos policiais no momento da abordagem. Aqui no próprio DHPP, que foi ameaçado de morte. Ele também declarou no depoimento que nós acompanhamos aqui que ele levou um tapa na cara logo no momento da abordagem no carro, no final da ocorrência. E os policiais precisariam provar que agiram em legítima defesa. Agora, as hipóteses hoje são muito fortes de que essa criança teria sido executada durante a abordagem. Perícia no celular de um dos presos no caso do estupro coletivo de uma menina de 16 anos mostra que 4 homens estavam na cena do crime. Até então, a polícia do Rio de Janeiro suspeitava de 3 pessoas.
A perícia foi realizada no celular de Raí de Souza e o laudo identificou 4 vozes masculinas no local do crime. Segundo a polícia, a suspeita é de que estivessem no local o próprio Raí de Souza, além de Rafael Duarte Belo, que também está preso, e um rapaz chamado de Jefinho, que está foragido. O 4º homem pode ser o traficante Moisés Lucena, o Canário, que já foi reconhecido pela jovem. Raí disse inicialmente à polícia que seu celular havia sido destruído. Mas na última sexta-feira o aparelho foi recuperado e os agentes encontraram nele um segundo vídeo do estupro coletivo, mostrando inclusive que a menor de idade tentou resistir às agressões. 2 homens foram presos pelo crime. Outros 5 suspeitos estão foragidos. O titular da Vara de Execuções Penais, o juiz Eduardo Oberg, revogou hoje a liberdade condicional de Moisés Camilo de Lucena. Canário, como é conhecido, é suspeito de envolvimento no estupro. Ele responde a crimes de roubo e porte ilegal de arma de calibre restrito. A liberdade condicional por esses delitos foi dada em fevereiro. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pede ao Supremo Tribunal Federal a prisão do presidente do Senado, Renan Calheiros, do ex-presidente da República, José Sarney, do senador Romero Jucá e do presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, todos do PMDB. Os pedidos estão com o ministro Teori Zavascki há pelo menos uma semana. Conversas gravadas pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, teriam motivado os pedidos. Nos áudios, Renan, Sarney e Jucá se posicionam contra a Operação Lava Jato e discutem medidas para interferir nas investigações. Em delação premiada, Machado afirma que propinas de 70 milhões de reais foram distribuídas a Renan, Sarney e Jucá e outros políticos do PMDB durante os 12 anos em que esteve à frente da Transpetro, subsidiária da Petrobras. O Ministério Público Federal considera esses indícios de conspiração mais graves que as provas que implicaram o senador cassado Delcídio do Amaral na Operação Lava Jato. Delcídio tentou manipular uma delação, a do ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, enquanto Renan, Sarney e Jucá teriam supostamente planejado derrubar toda a Operação Lava Jato. No pedido relativo a Renan, Janot sugere ainda que ele seja afastado da presidência do Senado. Já a base do pedido da prisão de Cunha foi sua suposta interferência na Câmara dos Deputados, mesmo tendo sido afastado do mandato de deputado há pouco mais de um mês pelo STF. Os senadores Renan Calheiros e Romero Jucá se defenderam na sessão do Senado. Renan classificou de desproporcional e abusiva a solicitação de prisão. Jucá considerou o caso como absurdo. Renan disse que não praticou nenhum ato concreto que pudesse ser interpretado como suposta tentativa de obstrução à justiça. Nós não vamos exacerbar dos nossos limites. Não é hora de aumentar a temperatura institucional. Toda vez que há exagero, extravagância, excesso, desproporcionalidade, expressões como democracia, Constituição, liberdade de expressão, liberdade de opinião, presunção de inocência, perde prestígio. Romero Jucá afirmou que não teme nada e que apoia qualquer tipo de investigação. Vou aguardar com a tranquilidade de quem fala a verdade, vou aguardar com a tranquilidade de quem confia na justiça e espero que essa situação absurda possa ser efetivamente resolvida a curto prazo. Em nota, a defesa do ex-presidente José Sarney diz que em momento algum ele tentou interferir na Lava Jato. Diz que está indignado e revoltado com o pedido de Janot. Ele julgou que, após ter dedicado 60 anos à vida pública, tivesse o respeito de autoridades do porte do Procurador-Geral da República. Já Eduardo Cunha diz que o pedido de prisão é uma tentativa de influenciar a decisão do Conselho de Ética da Câmara, que analisa pedido de cassação do deputado. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, criticou o vazamento dos pedidos de prisão dos políticos. Para o magistrado, isto representa abuso de autoridade. Questionado sobre quem teria vazado, o ministro não citou culpados, mas afirmou que quem está fazendo isso está cometendo crime. Ele classificou ainda o caso como uma brincadeira com o Supremo. O ministro disse também que os responsáveis pelo vazamento têm que ser chamados às falas. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília.
Costuma-se dizer que a crise comprova que no Brasil as instituições funcionam bem. Isto não é verdade. A Lava Jato demonstra cotidianamente o contrário. Como dizer que funcionam bem instituições que permitiram o surgimento de um sistema político estruturado para facilitar o roubo, o assalto aos cofres públicos? A política brasileira apodreceu. E o pedido de prisão dos principais cardeais do PMDB, Renan Calheiros, Eduardo Cunha, José Sarney e Romero Jucá, elevam o mau cheiro. A Lava Jato transformou o Brasil num caso único no mundo. Ninguém se salva. Renan, Cunha, Sarney e Jucá reclamam do pedido de prisão. Eles dizem que a Procuradoria exorbitou. É natural. Os políticos brasileiros não se sentem pessoas públicas. O Brasil é que lhes atrapalha a vida privada. O problema mudou de patamar. Não é que o Brasil tenha políticos corruptos. O problema é que os políticos corruptos têm o Brasil. O Brasil virou um país a ser refeito. Executivo e legislativo não se mostram dispostos a realizar o serviço. Resta saber o que fará o judiciário. Boa noite. Manifestantes fizeram um protesto agora à noite no Itaim Bibi contra o presidente interino Michel Temer. O ato foi em frente ao prédio onde funciona o escritório de advocacia de Temer. Cerca de 100 jovens fizeram um protesto agora à noite aqui em frente a esse edifício, na rua Pedroso Alvarenga, no Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo. 2 unidades desse edifício comercial pertencem ao filho de 7 anos do presidente em exercício, Michel Temer. Houve bastante confusão, o grupo jogou laranjas, grudou cartazes e a polícia foi chamada. Uma mulher acabou detida por vandalismo. O ato foi convocado pela internet, pela Frente Povo Sem Medo, que reúne vários movimentos sociais que são contra o governo interino. A acusação desses manifestantes é que o presidente Michel Temer sonega o imóvel de suas declarações, usando o filho de 7 anos como laranja, e por isso que eles jogaram as frutas por aqui. A assessoria de imprensa do presidente disse que ele fez apenas uma transferência antecipada da herança e esse mesmo movimento ele já tinha feito para as outras 3 filhas que são frutos do primeiro casamento. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, negou o pedido da defesa da presidente Dilma Rousseff para incluir no processo de impeachment gravações de conversas do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, com políticos da cúpula do PMDB. O pedido havia sido feito pelo ex-ministro José Eduardo Cardoso, advogado da presidente afastada. A defesa da petista argumentava que a inclusão das conversas provaria que o impeachment foi aberto com desvio de poder. Ao rejeitar o pedido de Dilma, Lewandowski argumentou que o caso ainda está sob segredo de justiça. Em delação premiada, o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, afirma que o filho do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Paulo Henrique Cardoso, foi usado como instrumento de pressão para conseguir um contrato com a Petrobras. Segundo Cerveró, Paulo Henrique Cardoso era diretor da PRS Participações, que fechou parceria com a estatal para a construção de uma termoelétrica entre 1999 e 2000. De acordo com Cerveró, a ordem partiu do presidente da estatal, Philip Reichstuhl. O primeiro filho do FHC, Paulo Henrique Cardoso. Ele fazia parte da empresa que era sócia, que já tinha fechado o acordo para fazer a térmica. Tinha fechado o acordo formal ou informalmente? Formal, já por instrução do Felipe Reichstuhl, direta. Ele era como elemento de pressão. Não sabia nem o que era uma termoelétrica. Cerveró afirma que, mesmo assim, houve uma reunião em que o lobista Fernando Baiano, já condenado na Operação Lava Jato, levou empresários espanhóis para conversar sobre o contrato da termoelétrica a pedido do senador cassado Delcídio do Amaral, à época diretor de gás e energia da estatal. Porém, na ocasião, o contrato já estava praticamente fechado com a PRS Participações. Em nota, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirma que jamais interferiu ou orientou aquisições pela Petrobras durante os seus 2 mandatos. Paulo Henrique Cardoso, filho de FHC, afirma que desconhece a empresa PRS e nunca teve qualquer relação com ela.
O ex-presidente da Petrobras, Felipe Rashtu, diz que nunca ouviu qualquer menção sobre o envolvimento de Paulo Henrique Cardoso em negócios com a estatal. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados adiou a votação do parecer que pede a cassação do presidente afastado, Eduardo Cunha, do PMDB. A sessão teve bate-boca. Um aliado de Cunha propôs pena mais branda. O deputado João Carlos Bacelar, do PR, apresentou voto em separado, pedindo a suspensão do mandato de Cunha por 3 meses, em vez da cassação, como recomendou o relator na semana passada. Cunha já está suspenso, sem prazo definido, pelo Supremo Tribunal Federal por usar o cargo para atrapalhar a Operação Lava Jato. O relator, deputado Marcos Rogério do DEM, disse que, diante da nova proposta, precisaria de mais tempo. Eu não poderia, por dever de lealdade, fazer essa análise de forma assodada nesse momento. Então, peço a Vossa Excelência e rogando a compreensão do plenário, para fazer essa análise mais cuidadosamente. Antes do pedido de Bacelar, os deputados debateram o parecer de Marcos Rogério pela cassação. Cunha é acusado de quebra do decoro parlamentar por mentir à CPI da Petrobras quando disse que não tinha contas secretas no exterior. Cunha contesta a acusação e afirma ser apenas beneficiário de fundos geridos por trustes, que são empresas formadas para administrar bens e recursos de quem as constituiu. O deputado Vladimir Costa, do Solidariedade, disse que Cunha está pagando um preço alto por enfrentar uma articulação criminosa, uma referência ao governo Dilma. O deputado petista Zé Geraldo reagiu. Os 2 parlamentares são do Pará. O deputado Vladimir, nem que ele lavar a boca dele com soda cáustica durante uma semana, ainda ele não pode falar mal do PT e da presidenta Dilma. Esse parlamentar no Pará está mais sujo do que pau de galinheiro, como diz o ditado popular. O deputado Vladimir rebateu. O voto decisivo deve ser da deputada Tia Heron, do PRB, aliada de Cunha, e que hoje não compareceu. Nos últimos dias, ela tem sofrido pressão de aliados e adversários de Cunha, mas ainda não manifestou publicamente sua decisão. Em nota, a deputada Tia Heron afirmou que vai cumprir com sua obrigação e que irá votar no Conselho de Ética. No texto, ela disse que teria apresentado o voto hoje se a sessão não tivesse sido adiada. A votação, que seria amanhã, ainda não tem data marcada para acontecer. E segundo Tia Heron, a sessão não foi suspensa devido à ausência dela, mas porque o relator, Marcos Rogério, pediu mais tempo para examinar o voto em separado apresentado pelo deputado Carlos Bacelar. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Pois é, nós poderíamos estar lamentando que não sabemos ainda se chegamos ao fundo do poço na economia. Estamos piores do que a Síria, que está em guerra civil. Já pensou? Pois é, na política eu pensei que tínhamos chegado ao fundo do poço quando vi o depoimento de Severo dizendo que pensava que ele era amigo da Dilma e a Dilma não foi amiga dele. Ou do Delcídio Amaral dizendo que o Lula não mereceu isso que foi feito com ele por culpa da Dilma. Aí eu assisti hoje o espetáculo grotesco, absurdo, uma tragédia bufa, para atingir ao extremo da definição, que foi a sessão do Conselho de Ética da Câmara sobre o presidente Eduardo Cunha e a sua quebra do decoro. Aquilo é uma agressão à nossa inteligência, aquele monte de mecanismo institucional, regimental, para manter solto um homem que tinha que estar preso, para manter deputado um homem que não podia mais ser. Depois de ver aquilo, eu cheguei à conclusão que vai ser difícil nós calcularmos quando é que vamos chegar ao fundo do poço em matéria de política e, sobretudo, que definitivamente o Brasil não é um país sério. Bom, temos mais coisa para discutir. Na sexta-feira eu volto direto ao assunto. Em pé.
O presidente do Conselho de Ética do Senado, o senador João Alberto, do PMDB do Maranhão, arquivou o processo que pedia a cassação do colega de partido, o senador Romero Jucá. O senador foi flagrado por Sérgio Machado, sugerindo pacto para estancar a Operação Lava Jato. A assessoria de imprensa de João Alberto disse que a decisão de arquivamento foi tomada após receber parecer da Advocacia do Senado Federal, também defendendo o arquivamento. O senador Teomário Mota, do PDT, autor da representação contra Jucá, disse que vai recorrer. O ministro Celso de Mello enviou para a Justiça Eleitoral de São Paulo a investigação sobre o ministro Aloysio Mercadante do PT. O inquérito tem como base a delação premiada do empreiteiro da UTC, Ricardo Pessoa, e apura a suposta prática de falsidade ideológica eleitoral com suspeita de declaração incorreta de doações à campanha para governador do petista em 2010. Mercadante, que perdeu o foro privilegiado, diz ter recebido com serenidade a decisão do STF. Ele disse que o valor de R$500 mil doado pela UTC foi uma doação oficial e sustenta que as contas de sua campanha foram aprovadas. O Senado aprovou hoje o nome do economista Ilan Goldfahn para a presidência do Banco Central. O nome dele foi aprovado por 56 votos a favor, 13 contra e uma abstenção. Ele vai substituir Alexandre Tombini. Em sabatina, Goldfahn afirmou que é imprescindível manter a autonomia do Banco Central e disse que uma inflação baixa é condição essencial para a retomada do crescimento econômico. Ele disse que vai colocar a inflação na meta, que é de 4,5%. Mas nos últimos 12 meses, o índice já passa de 9%. Ilan Goldfahn já foi diretor de política econômica do Banco Central entre 2000 e 2003, nos governos FHC e Lula. Ele ainda disse que não tem mais ligação com seu antigo empregador, o Banco Itaú Unibanco, e que já desfez sua participação acionária na instituição, que acumulou como parte de sua remuneração. Operação do Ministério da Transparência, em conjunto com a Polícia Federal, Ministério Público Federal e Receita Federal, investiga desvios de R$85 milhões em obra olímpica no Rio de Janeiro. 8 auditores participaram hoje da Operação Botafora, no Rio de Janeiro e Duque de Caxias. As buscas aconteceram na sede do consórcio formado pelas empreiteiras Queiroz Galvão e OAS. A operação investiga desvio de recursos públicos nas obras do Complexo Esportivo Deodoro, área norte, que faz parte da infraestrutura para os Jogos Olímpicos de 2016, em execução com recursos do Ministério do Esporte. Foram apreendidos documentos, computadores e aparelhos celulares. Os indícios de irregularidade se referem a contratos de transporte e descarte de entulho. Uma empresa laranja teria simulado o transporte e a disposição do material, mas os gastos dobraram em relação ao previsto de R$80 milhões para R$147 milhões. E o entulho, que tem alto valor de mercado, pode ter sido utilizado em outros empreendimentos, segundo a investigação. O consórcio responsável pelas obras, formado pelas empresas Queiroz Galvão e OAS, disse que já prestou esclarecimentos às autoridades e que a alteração do custo se deve ao acréscimo de material transportado que não estava previsto no contrato. O Comitê Rio 2016 informou que não vai se manifestar. O jornal paranaense Gazeta do Povo e 5 jornalistas de sua equipe dizem estar sofrendo retaliação de magistrados e promotores do Paraná. Tudo começou em fevereiro, quando os jornalistas publicaram uma série de reportagens sobre super salários dos juízes e integrantes do Ministério Público Estadual. Um grupo de juízes processou o veículo e os jornalistas agora respondem a 36 ações espalhadas em várias cidades paranaenses. O chefe de redação do jornal Gazeta do Povo, Leonardo Mendes Júnior, diz que desde abril, os 5 jornalistas que publicaram a reportagem não fazem outra coisa a não ser viajar para responder a processos. Até agora, juízes e promotores do estado ingressaram com 36 ações individuais, todas idênticas, em pelo menos 15 cidades. Na prática, eles já estão sendo condenados, já estão cumprindo na prática uma pena de não poder exercer a profissão, de não poder ter uma vida, uma rotina de vida normal.
A reação começou após a publicação de uma série de reportagens sobre a remuneração de magistrados e promotores públicos do Paraná. Os jornalistas analisaram vencimentos que ultrapassariam, segundo a reportagem, o teto do funcionalismo público estadual. A reação das entidades que representam os jornalistas foi imediata. Para a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, as ações na Justiça não buscam reparar eventuais danos, mas intimidar o trabalho da imprensa e são um atentado à democracia. A coordenadora do curso de jornalismo da Faculdade Casper Libero, Helena Jacobi, alerta para o risco de que ações como essa se transformem em ferramenta para impedir a liberdade de imprensa. É um fenômeno preocupante porque é um fenômeno que já aconteceu em alguns outros casos, como em 2008 com a Folha de São Paulo também, uma série de denúncias que acabaram se tornando processos judiciais. Nesse caso, se os juízes se sentiram lesados, talvez fosse muito mais democrático, muito mais interessante para o público que eles procurassem publicar o lado deles, a versão deles, que o jornalista já precisa ter esse cuidado, mas muitas vezes a gente tem que dar a voz direta para a fonte, para que ela possa se expressar, do que simplesmente entrar com uma ação judicial. A AMAPAR, a Associação dos Magistrados do Paraná, informou em nota que não há tentativa de intimidação, mas sim exercício de um direito constitucional, que é o direito de ação. A associação afirmou ainda que valoriza a liberdade de imprensa livre e forte e disse que se houver abuso de direito, qualquer cidadão pode acionar o judiciário. Bem, nós ficamos por aqui, lembrando que a edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite para você e até amanhã, né, Gabriel? Tchau, Lu, até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Vocês ficam agora com A Máquina com Fabrício Capinejar. Até amanhã, hein? Rony Fon recebe o músico Chico Salem no Todo Seu. Daqui a pouco, 11 da noite. Assista agora A Máquina.